Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso quintal do aprendizado. Mais um dia, mais uma semana que vamos iniciar aqui juntos, estudando a palavra de Deus, aprendendo através dessa leitura do Antigo Testamento. Estamos no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e eu não tenho dúvida de que hoje Deus vai trazer respostas para minha e para sua vida através dessa palavra. Então, fica ligado, pegue seu caderno, pegue sua caneta, já faça as suas anotações, né? Lembrando que aqui a gente não vai ler o texto bíblico, a gente só vai responder as perguntas. E o objetivo é que você faça esse movimento, né, de estar aí pegando a sua Bíblia, lendo você, tirando esse momento para estar você com Deus, né, se conectando profundamente com o Pai, para que através dessa conexão ele possa responder para você tudo aquilo que está dentro do teu interior, que de alguma forma é tão difícil para a gente identificar sozinho, né? Mas com Cristo fica tudo mais fácil. Até a repreensão vinda da parte dele, ela transborda amor. Então, não soa como um julgamento, como uma punição, mas sim como um processo de amadurecimento, um processo de aprendizado, onde a gente consegue sentir que Deus está nos incentivando para o crescimento. E eu não tenho dúvida que você vai sentir essa mesma sensação, porque tudo que envolve Deus traz esse conforto para a nossa alma. Então, como de costume, vamos iniciar com uma oração. Vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de levantar. Obrigado por mais uma segunda-feira que se inicia. Obrigado, Senhor, por termos iniciado o ano de uma forma diferente, entendendo a importância de nos aproximarmos mais do Senhor através da palavra, entendermos mais dos seus princípios, de tudo aquilo que é importante para o teu coração. Nos ajude, Senhor, nesse momento a ter sensibilidade. Deposite sobre a nossa vida o seu discernimento, Senhor, para que nós venhamos a compreender de forma clara tudo aquilo que o Senhor tem separado no seu coração para compartilhar conosco. Fala conosco nessa hora, que o teu Santo Espírito possa estar no meio de nós. Te peço por cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esse estudo, Senhor, que o Senhor possa alcançar os corações, que o Senhor possa trazer respostas, que o Senhor possa livrar de todo mal, que o teu Santo Espírito possa estar pairando sobre cada lar aqui representado, Senhor, e blindando essas famílias, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos nesse momento, Senhor, e fala conosco através da tua palavra. É o desejo do nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, dia 27/1/2025. 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 12 ao 22. E você que está começando hoje, que começou a acessar o nosso canal aqui hoje, ao nosso quintal do aprendizado hoje, não deixe de maratonar os outros estudos, até para que você venha ter uma compreensão mais clara desse estudo de hoje. E eu acredito, eu não tenho dúvidas, de que muitas respostas também já estão lá te esperando nos outros estudos. Então, assim, tá fazendo alguma coisa dentro de casa, bota um fone, sabe? Não precisa ficar olhando aqui pro vídeo, não, é só ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. As nossas esperanças, elas serão renovadas em Deus através do ouvir a palavra. É a palavra que vai nos fortalecer, edificar a nossa fé. Então, quanto mais você ouve, mais forte você fica, mais coragem você tem. Então, não deixe de ouvir os outros estudos, não deixe de compartilhar também com aquela pessoa que você conhece e sabe que precisa ouvir uma palavra. Quantos de nós hoje não estamos passando por momentos de tribulação, de dúvida, de medo, de insegurança? A preocupação é um mal que tem assolado a todos nós diante desse cenário tão difícil que nós estamos vivendo no mundo,
né? Então vamos juntos renovar as nossas forças e as nossas esperanças através da palavra. Então encaminhe, compartilhe. Não deixa de curtir esse vídeo também, porque isso ajuda aqui no YouTube, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo realmente relevante e importante para a sua vida. Então vamos lá. Iniciaremos o nosso estudo de 1 Samuel, capítulo 17, do 12 ao 22. Então, no estudo de hoje, vou fazer um resumo aqui para você. Aqui, Golias se apresenta para o exército, né, com todas as características. Nossa, ele era enorme, tudo dele era gigante, e ele ainda enfrentava o povo de Deus falando que, pode mandar, manda alguém aí, eu quero ver quem é que vai conseguir me vencer. E ficou aquela situação, né? Aquele desafio lançado, foi lançado aquele desafio para o povo de Deus. E aí o que fica no nosso coração diante desse estudo de hoje? Qual é o teu gigante? Qual o gigante que está se apresentando na sua vida? Qual é o gigante que se apresenta na minha vida para me frear, para dizer que eu não sou capaz de seguir com Deus? Porque ali era o povo de Deus que estava lutando contra aquele exército onde tinha aquele gigante. Então, assim, qual é o gigante hoje que está se apresentando na sua vida que está dizendo que você não vai conseguir, mesmo você confiando em Deus, mesmo você crendo? Aqui nesse estudo, quem estava à frente dessa batalha era Saul, né? Saul, ele já tinha, infelizmente, perdido o reinado dele, mas nós vamos nos surpreender com o decorrer dessa história. E como hoje nós vamos estudar somente do 12 ao 22, você vai ter que ficar com esse gostinho aí de quero mais para os estudos que vão vir após esse durante a semana, porque aí você vai conseguir desfrutar das surpresas e das estratégias que Deus vai liberar para a gente através dessa passagem. Mas, com base no que nós estamos estudando hoje, eu coloquei o meu título, lembrando que a pergunta de número 1 é sempre um título. Qual é o título que você vai dar para o estudo de hoje? O que você entendeu? Depois que você lê aí na sua casa, você vai pegar e vai, olha, o meu título vai ser esse, o que eu entendi desse estudo é isso. E aí você vai dar o seu título, não tem certo, não tem errado, é o que você entendeu. O propósito aqui é extrair de você o que você entendeu da leitura. E o meu título que eu entendi, eu coloquei com base aqui no versículo 16. O versículo 16 diz assim, durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Então, assim, ele ficou durante 40 dias falando, vocês não são de nada, não tem ninguém aí no meio de vocês que possa me vencer. Olha como eu sou forte, olha como eu sou corajoso, olha as minhas armas, vocês não vão conseguir nunca. E isso constantemente. Não é isso que acontece na nossa vida? Com os desafios que aparecem? Com as circunstâncias desfavoráveis que acontecem na nossa vida? Então, por isso que a pergunta hoje é essa, qual é o teu gigante? Você já sabe qual é. Então, lembra daquele gigante, desse gigante aí que você lembrou, e você pense que você é uma serva, é um servo do Senhor. E que em Cristo nós nunca seremos perdedores, mas para isso nós precisamos estudar, usar as estratégias que Ele nos dá. E aí, com base no versículo 16, eu coloquei aqui, durante quanto tempo você ainda vai se permitir ser desafiado por esse gigante? Eu botei uma pergunta para mim. Ingrid, durante quanto tempo você ainda vai se permitir ser desafiada por esse gigante? Esse gigante que causa em você medo, esse gigante que causa em você preocupação, esse gigante que abala a tua fé e coloca em xeque se realmente, será que Deus consegue fazer? Será que isso acontece? Será que isso seria possível fazer? Porque esse gigante, quanto mais eu alimento ele, mais forte ele se torna. Então, qual é o teu medo? Qual é a tua dúvida? E eu estou fazendo essa pergunta para mim. Porque aqui no texto ele fala que o gigante, ele está ali perseverando, ele não vai deixar de perseverar. Ele está em busca de alcançar o objetivo dele, que é o quê? Ele quer ter vitória sobre a minha e sobre a sua vida. Ele quer me frear, ele quer te frear. Ele quer dizer que você não é capaz com Cristo, que você não vai conseguir.
vencer o que está acontecendo no teu casamento, vencer esse desemprego, vencer o que está acontecendo dentro da sua família, com seus filhos, vencer o que está acontecendo dentro da sua família com seus irmãos, com as suas irmãs. Esse gigante, que você sabe qual é, que você no fundo sabe que é algo que desagrada ao coração de Deus para a sua vida, que não é aquilo que Deus escreveu para você. Esse gigante, ele fica ali, ó. Ele ficou com com os israelitas, ó. Quem são vocês? Vocês não são nada, vocês não vão conseguir. Então, assim, ele persevera em falar para você que ele é maior do que Deus. Então, hoje Deus está aqui nos reunindo nesse encontro, nesse estudo, para reafirmar para você e para mim que não tem nada e nem ninguém que seja maior do que o Deus que nós cremos. Nós só precisamos usar as estratégias que ele está colocando nas nossas mãos. E aí, por isso que eu coloquei essa pergunta aqui no meu título. E a pergunta de número 2 é uma faceta. O que seria uma faceta? Encontra no texto, né, uma característica única de Deus. E aí eu coloquei Deus que nos prepara para as guerras. Nós não vamos deixar de passar pelas guerras. As circunstâncias desfavoráveis, elas não vão deixar de aparecer nem na minha, nem na sua vida. Mas Deus vai nos preparar, vai nos capacitar. E a cada nova circunstância que nós conseguimos romper, vencer, com as estratégias de Deus, mais forte nós ficamos, mais nós edificamos a nossa fé. Então, as guerras, elas, na verdade, elas não são para o nosso mal. Elas são para nos fortalecer e nos amadurecer e renovar as nossas esperanças em Cristo. Então, Deus é um Deus que nos prepara para as guerras. Ele não vai nos isentar de passar pelas circunstâncias desfavoráveis, mas vai nos preparar. Nós precisamos só estar atentos à direção que ele vai nos dar. E aí, na pergunta de número 3, eu coloquei, a pergunta de número 3 é um pecado a confessar. Qual seria o meu pecado a confessar diante desse texto? Qual é o seu pecado? Faça essa reflexão aí, com base nisso aqui que a gente está estudando. Qual é o seu pecado a confessar? Aí eu coloquei que ia não me dedicar o suficiente para blindar a minha mente em Deus. Por quê? Porque quando eu não tenho uma mente blindada em Deus, de verdade, com bastante intimidade, quando essa circunstância desfavorável aparecer na minha vida, o que vai acontecer? Eu vou recuar, eu não vou avançar, eu vou ter medo, eu vou ter dúvida, será que eu vou vencer mesmo? Será que isso vai dar certo? Isso aconteceu muitos anos no meu casamento, porque o meu casamento era totalmente destruído, literalmente, né? E aos olhos humanos não tinha chance nenhuma daquilo dar certo. Mas Deus é o único que pode transformar maldição em bênção. Então, assim, aquilo que você acredita que nunca pode acontecer, nunca poderá acontecer, nunca será possível de acontecer, com Deus é possível. Então, creia nessa verdade. E aí eu coloquei isso. Mas só que se eu não me dedicar o suficiente para blindar a minha mente, para fortalecer, para transformar o meu pensamento, eu não vou conseguir acreditar nessa verdade. Porque essas circunstâncias difíceis, elas vão aparecer. E eu, fraca espiritualmente, vou me render. Vou achar que não é capaz, vou achar que não vai dar certo, vou abandonar o barco, não vou seguir adiante. E é isso que Deus quer nos mostrar. Então eu coloquei assim, até coloquei isso com base aqui no versículo 16, que é esse mesmo, né? Que o gigante ficou por 40 dias desafiando o povo de Deus. Então, por esse motivo, o gigante continua prevalecendo e atormentando a minha mente, né? Gerando em mim medo, dúvida de que posso vencer em Deus. Então, quanto menos intimidade com Deus eu tenho, quanto menos conexão com Deus eu tenho, mais eu fico vulnerável a esses ataques. E isso vai gerar o quê? Medo, dúvida, preocupação, angústia, vontade de desistir. Até eu posso chegar até um caminho de apostasia, enfraquecimento total da fé e largar tudo. Então, assim, não esqueça,
é muito importante que nós estejamos aqui todos os dias, ouvindo a palavra, nos fortalecendo através desse encontro, entendendo o que Deus está falando com a gente, para que nós possamos usar as estratégias certas, lutar com as armas certas. Porque Deus sabe nos dar o caminho, nos dar o caminho e a direção que devemos seguir. E aí, por isso eu botei essa pergunta aqui. Na pergunta de número 4, que é uma atitude para mudar, qual seria a sua atitude para mudar diante desse quadro? Qual é a minha atitude para mudar? A minha atitude para mudar eu botei com base no versículo 20, que diz assim, ó. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Porque aqui, ó, nesse texto, né, quando você lê, você vai ver que Davi já está entrando como protagonista aqui da história, mesmo sendo um menino, mesmo aos olhos humanos, ele não tendo condições nenhuma de estar à frente de uma batalha. Davi já está se colocando aqui, já está aparecendo no meio do contexto. E aí, eu coloquei aqui, que eu achei muito interessante, que fala assim, que ele se levantou, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos. Então, assim, ele tinha sido instruído para ir até o campo de batalha, para ver como os irmãos estavam, né, para ajudar, levando o mantimento. Só que ele tinha as obrigações dele, ele tinha que cuidar das ovelhas. Ele não largou as ovelhas, ele se organizou com o tempo. Então eu coloquei isso, organização do meu tempo. Porque assim, gente, se a gente não tiver ordem, não vamos ter progresso. E a bandeira do Brasil fala isso, né? Ordem e progresso. Sem ordem não tem progresso. Então, assim, quando Deus chama a gente para resolver alguma situação, nós precisamos deixar as coisas organizadas. Nós não podemos sair precipitados, ansiosos, sabe? Resolvendo tudo de qualquer maneira. Não, olha o que Davi fez. Ele recebeu uma ordem que ele sabia que era importante, ele precisava levar o alimento para aqueles homens que estavam na frente da batalha, mas mesmo assim ele não negligenciou as outras responsabilidades dele, e isso Deus falou muito ao meu coração. Organização do meu tempo. Eu preciso organizar o meu tempo. Então, Deus falou muito comigo sobre isso, até em relação à internet, porque a internet, de alguma forma, ela rouba muito meu tempo. Não pela internet em si, né? Eu é que não sei gerenciar. Então, eu me permito ser levado por aquilo dali. Então, hoje eu estou abrindo mão das redes sociais, vou ficar só com esse canal aqui, porque eu preciso realmente mudar esse comportamento e organizar o meu tempo de forma inteligente para que eu possa cuidar daquilo que é mais importante, que é transformar minha mente, blindar a minha mente, fortalecer a minha fé através da palavra, dos momentos que eu separo para estar com Deus. Então, eu coloquei isso. Na pergunta de número 5, que é um pecado a evitar, nós falamos de um pecado a confessar, agora é um pecado a evitar. Qual seria o seu pecado a evitar diante desse texto? O meu é ir para a frente da batalha sem seguir a direção de Deus. Nossa, uma vida inteira eu fiz isso. Uma vida inteira. Eu estava diante do gigante, que era um adultério de anos no meu casamento, e eu usava as minhas armas, eu usava a minha força, eu usava as minhas estratégias, e nunca deu certo, era só cansativo, aquilo enfraquecia a minha fé, aquilo me botava com questionamentos, e Deus falando, a estratégia que você está usando está errada, chega perto de mim, deixa que eu faço, você não pode mudar ninguém, e eu querendo lutar, e eu querendo mudar, com a força do meu braço, e nada acontecia. Então assim, não tem como a gente lutar com o gigante com as nossas armas, tem que ser com as estratégias de Deus. Com as estratégias de Deus, aí sim sairemos vencedores, aí sim nós vamos conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. Mas com as nossas estratégias, vai tudo desandar.
Então, por isso que nós precisamos estar debaixo da direção de Deus. Então, eu coloquei isso aqui como um pecado a evitar. Alimentar no meu coração que eu posso ir sem Deus. Alimentar no meu coração que eu tenho as estratégias certas para agir naquela situação difícil que eu estou vivendo. Não alimente isso no seu coração. É tempo perdido, é desgaste, e você não vai conseguir vitória se não for através das estratégias de Deus. E aí, na pergunta de número 6, que é uma promessa para crer, eu coloquei Provérbios 16:3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, assim, isso é uma promessa, gente. Para que os nossos planos sejam bem-sucedidos, você quer vencer essa luta que você tá vivendo aí, ó, você quer uma porta de emprego aberta, você quer que a sua família seja restaurada, sabe? Você quer restaurar a sua unidade com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, com seus filhos. Tudo que você for fazer, consagra ao Senhor. Entregue nas mãos dele. Se permita ouvir a direção que Deus está te dando. E isso é promessa. Todos os seus planos serão bem-sucedidos. Então, assim, acredite nisso, dá certo, é verdade. Esse texto aqui nos mostra isso. Então, confia nessa estratégia, porque ela vai dar certo para a minha e para a sua vida. E a pergunta de número 7 é um motivo para agradecer. Qual seria o seu motivo para agradecer diante desse texto? O meu, eu coloquei com base no versículo 22. Versículo 22 diz assim, olha: Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto de seus irmãos e perguntou se estavam bem. E aí eu coloquei assim: só em Deus é possível desenvolver coragem. Olha a coragem de Davi. Davi era um menino, ele foi para a frente da batalha. Ele chegou ali na linha, na frente da batalha. Os exércitos estavam um de frente para o outro e ainda tinha esse gigante na frente. Olha a coragem de Davi. Ele chegou lá na frente e foi perguntar para os irmãos se os irmãos estavam bem. Então, assim, às vezes Deus já nos deu a direção de como fazer e a gente ainda está com falta de coragem, né? Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais nós buscamos o Senhor, as estratégias de Deus, mais essa coragem ela vem, ela brota dentro do nosso coração, e aí o medo vai embora, a dúvida vai embora. Então precisamos confiar nessa promessa, nessa verdade. E aí, na pergunta de número 8, que é um exemplo a seguir. E essa palavra falou muito ao meu coração e é algo que eu preciso mudar, e por isso eu coloquei como exemplo a seguir, porque foi o que saltou aos meus olhos aqui na hora do estudo, que é a organização. Davi foi organizado desde quando ele recebeu a ordem. Ele recebeu a ordem e ele não agiu no impulso, ele não agiu com precipitação, ele simplesmente foi organizado e fez tudo no seu tempo e da forma que deveria ser feito. Então eu coloquei exemplo a seguir, a organização, que é algo que eu preciso realmente mudar nesse ano de 2025 na minha vida. E me organizar de verdade. E na pergunta de número 9, que é uma oração, qual seria a sua oração hoje aqui diante desse estudo? A minha é de agradecimento. Eu estou agradecendo a Deus por me ajudar a entender a importância de ter uma vida organizada e equilibrada. Porque uma vida inteira eu agi no impulso, na precipitação, eu não fiz questão de me organizar com as coisas, sabe? Me atropelei nas atitudes, nas escolhas. Então, hoje, eu tenho aprendido com Deus, através desses estudos, a importância de ter uma vida organizada, uma vida equilibrada. E o quanto isso te traz paz. O quanto isso renova a nossa fé. O quanto isso renova as nossas esperanças. Isso é muito importante. Então, por isso que hoje eu estou agradecendo a Deus, porque, na verdade, isso nunca foi primordial para mim. Tanto não foi que eu vivia dessa forma, desordenada. E hoje eu tenho aprendido, e não é fácil, tá? Tem sido difícil colocar isso em prática. Uma vida inteira tendo atitudes erradas e agora mudar. Mas é possível. Deus nos ensina, Deus nos ajuda.
E aí, na pergunta de número 10, são os princípios. Quais os princípios? O que você aprendeu diante dessa leitura? O que você aprendeu com esse estudo? Eu aprendi que o equilíbrio é importante, a organização é importante, que a coragem vem através da intimidade e a importância de obedecer. Então, eu coloquei esses 4 princípios aqui para o meu estudo. Coloque aí os seus. O que você aprendeu com esse estudo? O que falou mais ao seu coração? Veja e escreva, porque quanto mais a gente escreve, mais fica fixado na nossa mente. E aquilo, todos os dias, por mais que a gente pense que é bobagem, mas não é. Aquilo, esse movimento de escrever, de anotar, de você parar para pensar, isso vai enraizando dentro do teu interior. É muito mais fácil de você fixar essa informação dentro de você. E aí, a última pergunta é a pergunta de número 11, que é uma palavra-chave. O que ficou mais forte para você? O que ficou mais importante para você? Qual foi a mensagem que falou mais ao seu coração nesse estudo de hoje? E para mim, eu coloquei a organização. Né? Como eu disse para vocês, desde o começo do texto, isso foi algo que falou muito ao meu coração e é algo que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar na minha vida. Então, eu espero que você tenha gostado. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, tenha te trazido respostas esse momento nosso aqui no quintal do aprendizado. E lembrando que amanhã estaremos aqui novamente com a continuação do estudo. Não deixe de assistir, de ouvir, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e eu te espero aqui amanhã.